Hoje é dia 25 de outubro do ano 2018. É uma quinta-feira. Estamos perto de 18 horas. É hora que aqui celebramos saúde através destas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nossa missão como médico é atender nossos doentes que nos procuram com dores crônicas e deformidades do sistema músculo-esquelético. Então, o sistema músculo-esquelético pode manifestar dor a partir de ossos, músculos, tendões, articulações, vasos, nervos ou raízes nervosas. E essas dores se manifestam em qualquer localização do corpo humano. Aqui sempre nós repetimos para que vocês entendam que qualquer dor que vocês possam sentir em qualquer localização do corpo humano pode ser uma decorrência, eu digo pode ser, uma decorrência de um transtorno músculo-esquelético. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos braços, nos ombros, dor nas costas, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, dor nas pernas, peso, cansaço, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. Tudo isso pode ser uma decorrência de transtornos músculo-esqueléticos. E vejam bem, nem sempre a localização da dor que você sente é o lugar do transtorno. Muitas vezes as dores são referidas à distância. Isso é muito frequente na dor ciática, em que há um processo, um esmagamento de raiz nervosa na região lombar das costas e o paciente sente dor à distância, por exemplo, abaixo do joelho, na panturrilha, e até no pé, ou na sola do pé, ou nos dedos do pé, nos pododáctilos. Então, é um grande desafio para o médico o atendimento dos transtornos músculo-esqueléticos. Né? Hoje mesmo enfrentei situações em minha clínica de pacientes com dores absurdas. Né? Então, a minha vida é verdadeiramente um drama, porque é um desfile de sofrimento, de dores, de incapacidade. Né? E esses transtornos músculo-esqueléticos, em geral, eles seguem uma rota progressiva de piora. Né? E se nada for feito, nada vai deter essa rota de piora. Então, além das dores, a incapacidade vem junto. Né? Vem junto. Essa incapacidade, às vezes, se manifesta como perda de equilíbrio. Ou então, para que o paciente possa contornar esse problema, ele faz uso de uma bengala, que é um terceiro apoio. Ou então, às vezes, ele é obrigado a usar um par de muletas. Aí são 4 apoios. Ou então, às vezes, ele recorre aos andadores. Aí ele faz 6 apoios. E na fase mais cruel da incapacidade, ele vai para a cadeira de rodas. Né? Mas, felizmente, né, é possível contornar vários tipos de transtornos musculoesqueléticos que estão acarretando essa rota de piora do quadro clínico. Né? Alguns pacientes entram em desespero. A dor é terrível. Imagine vocês uma dor de dente, daquelas muito absurdas, ou uma dor por um cálculo renal, uma pedra no trajeto das vias urinárias, por exemplo. A dor ciática tem tudo a ver com esse tipo de dores, em termos de nível, de intensidade da dor. Entendeu? E isso aflige muito os doentes.
Eles entram em desespero. E muitos recorrem ao potencial de analgésicos fortíssimos, até opiáceos, né, morfínicos, para que possam sentir algum alívio, mesmo que temporário. Entendeu? Mas vejam bem, o grande desafio, em nossa clínica pelo menos, é que os pacientes já fizeram inúmeros tratamentos em vários outros serviços médicos. Então eles chegam e já vão dizendo: fiz terapia, já fiz inúmeras. Acupuntura, nossa, já fiz muitíssimas sessões. Colete ortopédico, já usei. Ginástica, fiz muitas. Hidroginástica, natação, pilates, RPG, Hummer, enfim. Muitos pacientes, eles, em verdade, eles são grandes desafiadores da argúcia, do raciocínio médico. Mas vejam vocês, nós médicos somos treinados num raciocínio científico. E vocês imaginam que a ciência tem respostas para tudo? Não. A ciência tem respostas, e muitas respostas, mas não respostas para tudo. Entendeu? E na ciência médica, isso é muito claro. Porque a própria ciência médica frequentemente usa expressões como: isto é uma doença incurável. Então, é a negação, né? É a negação da competência médica. Você dizer: você tem uma doença incurável. Não, você teria que dizer: a ciência médica é incompetente para te curar. Entenderam? Mas, vejam vocês, como eu já disse, nós médicos somos treinados no raciocínio científico. E nem sempre o raciocínio científico nos dá as respostas que buscamos. E para o doente crônico, a resposta é o diagnóstico. Às vezes atendo doentes crônicos que foram em muitos serviços médicos e eu pergunto: e qual o teu diagnóstico? O que eles disseram? Eles não disseram qual é o meu diagnóstico. Entende? Então, o doente, ele fica ao léu, né? E quando não, ainda eles dizem: cada um fala uma coisa diferente do outro. Entende? Então, isso dá uma sensação de grande desconforto psicológico, emocional, entende? Não só pelo transtorno da doença em si, né? Pela dor, pela incapacidade progressiva que está acontecendo a cada dia, mas também pela falta de esperança. Entenderam? A falta de esperança é um grande fator gerador de depressão, né? De ansiedade, de angústia, de desespero. Né? Como não esperar pelo melhor? Entende? Usa-se também a expressão: ele foi desenganado pela ciência médica. Entende? Outros ainda estabelecem um prazo em que você não vai andar mais. Você está indo para uma cadeira de rodas. Entendeu? Não, vejam vocês. Eu estou pintando um quadro meio trágico, mas de uma forma ou de outra, este é o meu dia a dia. É isso que eu recebo na minha clínica todos os dias. Entende? Todos os dias. E muitas histórias, mesmo trágicas, elas são repetidas aos meus ouvidos. Todo dia eu escuto tragédias. Entende? Então, como lidar com isso? Né? Como lidar com isso? Né?
todas essas doenças crônicas, elas vêm com forte acento emocional, psicológico, né? Então, o transtorno que é eminentemente físico, ele se torna um transtorno também transtorno mental, né? E aí, vocês imaginam que a psiquiatria pode dar um grande apoio, mas a psiquiatria, como a ciência médica, é uma ciência apenas de algumas possibilidades e muito poucas certezas. Entenderam? E vejam vocês, para amenizar o transtorno mental, antes eu preciso amenizar o transtorno físico, né? Porque se eu não elimino a causa, eu não resolvo a consequência. Então, essa é uma pergunta que eu sempre me faço, né? Esta queixa desse paciente é causa ou é consequência? Entendendo? Essa queixa deste doente é causa do problema ou isso é simplesmente uma consequência? Se é causa, eu vou tratar da causa. Mas se é consequência, eu tenho que buscar a causa. Porque se eu tratar a consequência, nada vai resolver. E os analgésicos e anti-inflamatórios são campeões em tratar consequências. Ah, tem dor, então toma o analgésico X ou Y. Ah, está inflamado, então toma o anti-inflamatório Z ou S ou V ou X. Entenderam? Não adianta. Você vai tratar consequência? Não adianta, não adianta. Entendeu? Não adianta. A causa é o diagnóstico causal da doença, né? E eu digo, a dor tem um aspecto bom, né? Embora ela é uma tragédia para o paciente, para o médico não. A dor para o médico é um grande aliado, né? Onde dói? Quando dói? Como começou essa dor? Como ela se manifesta no dia a dia? Ela tem altos e baixos? Ela tem uma curva ascendente? Ou ela tem uma horizontalidade, né? O que faz melhorar essa dor? O que faz piorá-la? Então, em função destas respostas, eu começo a estabelecer um direcionamento para o meu diagnóstico. Porque é o que o médico busca. O tratamento, de duas uma. Ou ele existe, ou ele não existe. Médico, hein? Tratamento médico que eu estou falando. Ou ele existe, e eu vou instituir esse tratamento médico para resolver o problema, ou o tratamento não existe. Não existe. E eu vou ter que dar ao paciente a notícia de que ele tem um mal incurável. Isto, vejam bem, se eu me depender do raciocínio científico. Porque existem outros raciocínios, que são o próprio raciocínio religioso ou o raciocínio filosófico. E o melhor de todos os raciocínios, que é o raciocínio intuitivo, né? Que podem dar luz, né? Que pode eliminar as trevas de um diagnóstico sombrio, né? Entendeu? Por quê? Porque quando eu uso vários raciocínios, eu abro a minha mente para que eu possa chegar com mais rigor, com mais precisão ao diagnóstico. Aqui sempre repito também, quem tem dor tem pressa. Como que eu vou falar para um paciente que liga para mim e diz, doutor, eu estou morrendo de dor? Eu digo assim, eu só tenho consulta para daqui 3 meses. O que eu vou ouvir de volta? Vocês nem imaginam. Entendeu? Não, eu estou com muita dor, eu estou indo para aí. Não,
Não tem horário? Não, não quero saber. Eu estou com muita dor. Eu estou indo para aí. Entende? Então, quem tem dor tem pressa. Tem pressa. Então, no momento em que eu utilizo vários raciocínios, eu amplio o leque de percepção da minha cabeça como médico para ver o rumo, a direção, a terapia, ou as terapias possíveis e imagináveis que possam ser feitas. Muitas vezes eles rotulam as terapias de fisioterapia, ou hidroterapia, ou analgesia, ou anti-inflamatório, ou relaxante muscular, mas vejam vocês, outra coisa que eu sempre repito, várias terapias que você está fazendo são muito boas, mas está faltando maestro, entendeu? Não adianta falar, se persistirem os sintomas, consulte o médico. O que é isso, meu Deus? Não, consulte o médico antes, entendeu? Nada de, tome tal remédio. Se persistirem os sintomas, consulte o médico. Então, você pode tomar 35 comprimidos. Mas se os sintomas persistirem, consulte o médico. Se você sobreviver, né, e não morrer envenenado. Ou não acabar com o seu fígado. Entende? Entende? A presença médica é obrigatória. Né? Por mais que exista a tragédia do erro médico, graças a Deus, cada dia mais raro esse erro médico, né? Por mais que exista, às vezes, esse trágico evento, a presença médica é obrigatória, entende? Não existe tratamento sem a presença médica, sem a orientação médica, entende? E muitas vezes, não fazer tratamento é tratamento. Ou seja, esperar como uma doença vai evoluir. Né? Espera um pouco. Essa doença está aparecendo como muito grave? Não. A dor é absurda? Também não é. Então, um momento. Dá para esperar um pouco, alguns dias, talvez uma semana, que na evolução o diagnóstico às vezes se torna mais claro. Eu não vou dar remédio antes, eu não vou dar analgésico antes, que eu posso mascarar o quadro, entende? Aí que eu não vou saber qual é o diagnóstico mesmo, entende? Eu também não vou resolver, porque a medicação trata a consequência, não trata a causa. Entenderam? Entendeu? Então, a presença médica, o critério médico, é muito importante. E não é porque sou médico que estou falando isso. É porque assim é. Entende? A realidade, basicamente, é esta. Entende? Então, às vezes o paciente reclama e diz, a farmácia não quer vender o remédio. Não, porque é proibido, sem receita médica, porque não sei o quê. É claro que tem que ser assim. Entendeu? Claro. A maior parte dos medicamentos que existem numa farmácia são altamente tóxicos. Agora, eles têm princípios terapêuticos junto com a sua toxidez. Então, o médico tem que avaliar até que ponto os prós são muito melhores do que os contra. Entendeu? Mas toda medicação tem contraindicação. Até alguns fitoterápicos. Entendeu? Até uns fitoterápicos podem ter contraindicações. Então, o critério médico é sumamente importante. E, no momento que eu utilizo vários raciocínios, e no momento em que se faz uma história clínica bem feita, um exame clínico bem feito, entendeu? A chance de se chegar ao diagnóstico correto é muito maior. É muito maior. Entende? Como fazer um diagnóstico de um mal crônico que já vem se arrastando há muitos anos em 10 minutos de consulta? Não há como. O médico é um verdadeiro detetive.
ele precisa ser um investigador, né? Ele tem que investigar, esmiuçar a vida do paciente. Como que isso evoluiu? Que história clínica é essa? Me conta. Quando não, vem sempre algum familiar junto. E o familiar, né, sempre ajuda na história. E quando falta algum detalhe da história, nós entramos numa coisa chamada interrogatório complementar, em que nós interrogamos o paciente. E sobre isso, e sobre aquilo. Para os transtornos musculoesqueléticos, acreditem, eu preciso saber até se o paciente é destro ou canhoto. Porque os desvios de coluna são diferentes nos pacientes destros ou nos pacientes canhotos. Entenderam? Entenderam? Então, somente uma história bem feita na nossa clínica, a consulta demora no mínimo 1 hora. 1 hora. Entende? Eu preciso saber tudo da história dele, tudo que ele já fez, que tratamentos fez. É por isso que eu entendo de medicina alternativa. Por isso que eu entendo de cura mental. Por isso que eu entendo de poder de oração. Por isso que eu entendo de poder espiritual. Por quê? Porque eu aprendi com todos os meus doentes crônicos, que apelam para todos os santos em prol da cura. E muitas vezes, nem da cura, muitas vezes de amenizar o próprio quadro clínico. Entenderam? Entenderam? É difícil. Outro aspecto sumamente importante é um lado negativo da nossa medicina brasileira, né? A ortodoxa, a alopática, né? Na verdade, embora a tecnologia médica avança a cada dia no sentido de diagnóstico e tratamento, ainda a medicina é muito cara para os padrões brasileiros, entenderam? Então, muitos pacientes não têm alcance a esta ciência médica. Ela é elitista. Ela serve a uma elite que pode comprar ciência médica, entendeu? Isso é um mal incrível. Como? Quer dizer, se você está doente, a ciência médica deve estar à sua disposição. A última coisa que poderia acontecer é ela se negar a te atender. Como? Ah, não, isso não faz parte do seu plano de saúde. O que é isso, gente? Está escrito. Eu estou doente, isso não faz parte do plano de saúde? Ou então, ah, não, a Previdência não cobre essa doença porque ela é de alto custo. Olha cada resposta que os doentes no Brasil ouvem quando não morrem nos corredores dos hospitais, em cima de macas ou mesmo no chão, por falta de atendimento, entendeu? Então, embora a saúde brasileira progrediu muito nos últimos tempos, ainda ela está devendo muito à nossa população, muito. Esperamos que com o novo governo, né, a saúde possa ganhar a cada dia mais poder de atendimento a toda a população, independente do seu poder aquisitivo. Muito bem, mas o nosso tempo hoje está encerrado. Para a nossa próxima jornada, você é nosso convidado. Quinta-feira que vem, às 18 horas, aqui na Rádio Mundial. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho clínica na Avenida Pacaembu, 1024, na cidade de São Paulo. O telefone de minha clínica é o 3661-4243. O código é 11, código de São Paulo. Telefone 3661-4243. Obrigado por toda essa atenção. Sejam muito felizes. Mas para que isto aconteça, vocês têm que ter muita saúde. Até lá, até a próxima. Obrigado.